Olá, nós aqui do Bate-Papo Acadêmico, ainda estamos gravando em Picos, da instalação aqui do Cefor, onde tem salas de aula, salas de reunião para alugar, na cidade de Picos. Recebendo aqui Francisca Menezes, se formando em História agora, e fez um trabalho muito cuidadoso, muito delicado sobre a Umbanda aqui no município de Picos, né? Então é um prazer receber você aqui e eu quero ir direto ao assunto. O IBGE diz, nos últimos censos, que o número de praticantes de Umbanda é reduzido. E você fez uma verificação e descobriu que o número do IBGE está errado. Explica isso para a gente. Assim, o norte da minha pesquisa foi isso, foi a consulta aos dados estatísticos do IBGE. Porque a gente ainda percebe, não apenas a sociedade de Picos, mas eu acho que a sociedade brasileira ainda é muito fechada, é muito preconceituosa com relação às religiões de matriz africana, né? Então, apesar de haver muitos praticantes ainda. Então, quando eu fui pegar esses censos para analisar, eu vi que na região de Picos só tinham 10 praticantes de Umbanda, 10 pessoas que se autoafirmavam praticantes de Umbanda. E como moradora dessa cidade, eu vejo que não, que o número é bem mais superior, né? Então, foi aí que eu parti para a minha pesquisa de campo. Eu fui aos terreiros, eu não fui em tantos assim, pela questão do tempo. Quantos você foi? Eu visitei 7. Agora, eu peguei 5 pais e mães de santo para serem os entrevistados. Mas você sabe quantos terreiros tem aqui, mais ou menos? Assim, segundo o levantamento, tem próximo de 200, então, por aí. Estamos aí cerca de 200 terreiros e o IBGE admite que a população que pratica a Umbanda aqui é menor que 100 pessoas, não é isso? Pois é, menor que, assim, aliás, 10 pessoas. Aí eu fui trabalhar essa questão, por que os praticantes eles não se assumiram enquanto tal, nos dados estatísticos? Aí, assim, segundo eu pude concluir na minha pesquisa, é que, assim, essa questão do preconceito ainda é uma constante na sociedade. Então, se autoafirmar umbandista é complicado. Quando eu cheguei no terreiro, eu encontrei uma pessoa que eu já conhecia há algum tempo, mas não sabia que ela era praticante. Quando ela me viu, ela ficou tensa demais. E a preocupação em me chamar de canto para conversar. Olha, eu te dou todas as informações que você quiser, agora eu te peço para que você não divulgue meu nome e nem imagem minha. Porque eu trabalho no comércio e eu sei o quanto é complicado. Ainda existe muito preconceito. Nós sofremos com preconceito. E toda vez que eu ia tirar as fotos, eles sempre se esquivavam. Tinha muito medo. Eu digo, não, mas eu não vou fazer nada que você não queira. Se você não quer me dar o depoimento, tudo bem, tudo certo. E ele me ajudou muito. Então a conclusão que você chega é que a razão pela qual o IBGE não localiza o verdadeiro público da Umbanda aqui em Picos é que este mesmo público, por conta do preconceito que ainda existe muito grande, não se assume como praticante. Não se assume enquanto tal. Você sabe que é uma conclusão importante, né? É muito importante. Agora, é assim, eu trabalho com essa questão do preconceito, mas eu ainda também vejo, através das entrevistas, que os pais e mães de santo, eles estão muito engajados socialmente em trazer o nome da Umbanda, em legitimar e consolidar a religião de Picos. Porque aqui, quando eu fui pesquisar e tudo, eu vi que existem manifestações públicas. Por exemplo, eu posso te citar o Dia da Umbanda em Picos, que foi institucionalizado. A caminhada umbandista em Picos e a participação no tradicional desfile do 7 de setembro. Então, esses 3 atos públicos, essas manifestações de Umbanda, são provas de resistência cultural, uma maneira de levar para a sociedade de autoafirmação. De autoafirmação e de buscar o reconhecimento pela sociedade. A questão de até ampliar o conhecimento, porque é um preconceito. As pessoas têm o preconceito de algo que elas não conhecem. Né? É coisa do demônio, é coisa do diabo. O que é que você vai fazer lá? Ali não tem nada de Deus, é porque não conhece. Vai conhecer a religião. Se você for conhecer a religião mesmo em si, você vai desconstruir todos esses preconceitos. Então, que eu acho Qual foi a base bibliográfica que sustentou a análise dessa realidade?
Bom, eu trabalhei com muitos artigos acadêmicos, eu peguei muitos artigos do site Tampu, da revista Tempo, da Afroásia, dentre outros. Eu trabalhei com o Sérgio Ferretti, que ele vai trabalhar sobre essa questão de sincretismo brasileiro, né? As religiões de matriz africana, com o catolicismo, com o elemento indígena. Eu fui trabalhar também com a bibliografia das vertentes teóricas acerca do nascimento da cultura afro-americana, que foram o Mintz Price, o Thornton, o Slenes. Eu trabalhei sobre essas referências, essas africanidades, né, na cultura brasileira. Uma vez perguntaram ao Milton Santos, que é uma referência no pensamento da geografia econômica brasileira, do mundo, e perguntaram assim: você é afrodescendente? Aí ele disse: não, eu sou negro brasileiro. Então eu penso, existe uma Umbanda brasileira? Bom, a Umbanda, pelas leituras que eu tive, né, muitos autores afirmam ser, sim, uma religião genuinamente brasileira. Porque tem a mistura dos três elementos que constituem a nossa nação. Que constitui o povo brasileiro. O povo brasileiro, que é o índio, o europeu e o negro trazido que foi para trazido o trabalho escravo. Essa composição ela vai se enriquecer com o fim da escravidão e a vinda de outros povos europeus. Então a gente já não é filho dessa única raiz, né, do europeu português. Exatamente. Você pretende continuar o seu estudo por onde? Pretendo sim, né? Inclusive o professor Paulo Mafra, que é o professor da Faculdade Arrissá e agora está sendo professor da UFP, eles pretendem formar uma turma de especialização, educação para a diversidade e cultura afro-brasileira. E eu pretendo muito, né, enveredar e continuar estudando essa questão, né? Continuar estudando, porque assim, eu acho que é uma função social de nós, principalmente nós historiadores, né? Levar o conhecimento e assim, buscar a erradicação de certos preconceitos, principalmente religiosos, que a gente vê, né? Isso. Na cidade. Eu, antes de agradecer sua presença, preciso dizer que recentemente realizei duas palestras, num terreiro de Umbanda em Timon, que é uma cidade vizinha, Teresina. E o tema nada tinha a ver com a Umbanda, era um outro tema. Falei sobre comunicação, sobre sociedade, sobre relações interpessoais, e não só fui recebido de forma muito digna, de forma muito tranquila, como por 2 ou 3 vezes fizeram referência me agradecendo por eu não ter tido o preconceito de ir lá falar com essas pessoas. Então, o seu trabalho tem muita coragem. Eu vi que esse preconceito existe mesmo, e aquele terreiro que eu vi, que eu não vi nada extraordinário, que não pessoas se reunindo, para conversar sobre aquelas temáticas que nós tratamos lá. Então, fica esse registro do bate-papo acadêmico, que as pesquisadoras e os pesquisadores sejam também bastiões no enfrentamento à discriminação, seja ela qual for. Nós precisamos de muita tolerância. Esse foi mais um bate-papo acadêmico. Obrigado. Até a próxima.